Sejam bem-vindos à rubrica Tendências, aqui na Guardiã das Feiras Populares, na Feira de São Mateus. E passado 900 anos, Viseu celebra a outorga do Foral concedido à Rainha Dona Teresa, considerada a Rainha de Portugal. E para nos contar toda esta história, temos a vereadora do Pelouro da Cultura do município de Viseu. Viva, doutora Leonor Barata, seja bem-vinda. 900 anos depois, Viseu celebra a outorga do Foral de Viseu, concedido pela Dona Teresa, considerada a Rainha de Portugal. Qual é a carga histórica deste foral para Viseu e para o nosso território? Olá, obrigada pelo convite mais uma vez, já é um clássico quase. É uma importância extraordinária. Primeiro porque os 900 anos, o que é este foral? Este foral representa a autonomia de um território e a possibilidade de quem cá vivia na altura se governar a si próprio. Independentes, digamos assim, antes da própria independência, ou seja, somos estabelecidos como território antes da própria independência do Condado Portucalense e, portanto, do nosso país. Os 900 anos agora, e é uma data que é redonda e, portanto, nós não podíamos deixar de a passar ou de a celebrar, é de um orgulho incrível, mas também é de uma responsabilidade imensa, porque há 900 anos a Rainha deu-nos esta responsabilidade. E nós, com estes 900 anos de história, temos agora, e onde nós chegamos, não é, em 900 anos de história, temos agora esta responsabilidade de continuar a fazer crescer o nosso território e de continuar a fazer dele um território onde as pessoas que aqui vivem sejam felizes e se sintam realizadas. E verificamos que na Feira de São Mateus temos aqui representada a Carta do Foral de Viseu, uma réplica. Qual foi o processo para conseguirem adquirir esta mesma réplica? Então, nós optámos este ano, esta réplica também esteve exposta, e depois vai voltar para lá, no Museu de História da Cidade. E o nosso objetivo foi muito dar a conhecer a quem visita a feira, e nós sabemos que a feira tem milhares de visitantes, dar a conhecer o documento que origina tudo isto. E, na verdade, o documento que origina tudo isto é um documento que nós temos aqui até num pequeno postal, que é uma coisa muito, muito pequenina. Este documento, o original, está guardado e arquivado na Torre do Tombo, não é? Portanto, o sítio do arquivo dos documentos com interesse para o país e com interesse histórico, e o que nós fizemos foi pedir, então, o acesso a esse documento para podermos fazer uma réplica, porque também percebemos que, para podermos ter aqui quer dizer, não podíamos ter aqui o original devido a todos os constrangimentos que seriam necessários para poder ter aqui um documento desse valor histórico. Mas o que temos aqui dá muito bem a ideia de como é que os documentos eram, ou seja, não é como é que as decisões políticas eram tomadas na altura e o peso que um documento destes tinha. Depois aqui ao lado nós temos uma transcrição daquilo estava escrito em latim, não é? E portanto nós temos aqui a tradução do foral para que seja claro o que é que a rainha disse, quando disse e como disse. E se me desse, chamaria a atenção para este último parágrafo do foral, que é uma delícia, que diz assim: se na verdade alguém da minha família, seja filho, seja neto, ela já antecipava o que ia acontecer, tanto dos meus próximos como dos estrangeiros, quiser destruir esta resolução, e a resolução é: os homens bons de Viseu são autónomos, podem ter cavalos, as mulheres podem casar fora do território, mas têm que trazer os homens para o território. Portanto, há aqui uma série de regras para a boa governança do território. Tal não lhe seja permitido. E depois diz: permaneça excomungado e esteja afastado dos limiares e do consórcio da Santa Igreja de Deus, e além disso chore perpetuamente nas profundezas,
as suas penas juntamente com Judas o traidor. Portanto, o castigo para quem desobedecesse a esta carta era intenso. Muito. Verificámos também que foram desenvolvidas várias parcerias, nomeadamente com o CTT. Qual é a visão desta parceria e qual é o projeto que se vai materializar com esta ligação? Os CTT têm há muito uma tradição de fazer selos com edições, primeiro pequenas, não é? E com o objetivo de celebrar dados históricos importantes. E nós pensámos que este dado histórico que agora falamos era suficientemente relevante para ter uma edição dos CTT, e o objetivo é, para além de simbólico, nós sabemos que as pessoas escrevem poucas cartas agora, mas na verdade há um simbolismo associado a esta ideia dos selos, não é? E do tempo do selo e da marca que o selo deixa depois no próprio traçado histórico. Isto por um lado. Por outro lado, há uma lógica para os colecionadores, que ainda são muitos, e portanto é celebrar este momento de uma outra forma e chegando a públicos que certamente não chegaríamos, para além de que o expediente nesse dia da Câmara sai com este selo. E o Foral, esta conotação e dinâmica, pretende sair fora de portas e criar uma visão de criatividade com os públicos mais jovens, envolvê-los nesta mesma história. Qual vai ser a estratégia junto das escolas que estão a prever implementar? São muitas estratégias ao mesmo tempo. E porquê? Parte de uma ideia que é, nós não podemos amar aquilo que não conhecemos. E nós temos que ter uma exata noção histórica daquilo que foi este território ao longo dos tempos, para podermos perceber onde é que estamos e porque é que somos assim e quais são as nossas características. A Dona Teresa, e isto é muito importante, foi a primeira mulher a auto-intitular-se rainha, porque foi a primeira mulher que discordou e disse, não é pelo facto de eu ser primogénita, mas não ser homem, que isto é um problema. É claro que depois não correu bem, nós sabemos, mas a verdade é que ela tem uma coragem incrível de se auto-intitular, eu sou rainha. Então, a primeira ação para as escolas vai ser contar a história da Dona Teresa. E vamos contá-la através de uma aula dramatizada, em que a própria rainha, que anda a fazer várias visitas ao nosso território para perceber o que é que nós fizemos nestes 900 anos, a própria rainha vai às escolas contar a sua história na primeira pessoa. E isto vai permitir aos miúdos do primeiro ciclo, sobretudo, ter um contacto, primeiro lúdico, divertido, aquilo vai estar cheio de sentido de humor e, portanto, vão conhecer a história da rainha dessa maneira. Depois vamos desafiar também os meninos para fazer uma caricatura da rainha, porque claramente esta, que não sequer é uma caricatura, é um retrato, está desatualizada e, portanto, nós queremos encontrar um novo retrato, uma nova caricatura, a melhor versão da rainha, com uma particularidade. Fazermos uma caricatura exige conhecer a pessoa, exige perceber, para termos lá os elementos que associamos àquela personagem. E depois, para os mais velhos, propusemos um ensaio, entre grandes aspas, sobre aquilo que eles consideram ser a melhor versão da história da Rainha Dona Teresa, porque é de facto uma personagem muito controversa, consoante a ótica historiográfica que se utilize, temos várias versões desta personagem. Mas também há um outro nível de acesso a essa, vamos dizer, faixa etária que eu gostava de referir. Na Feira de São Mateus, nós temos uma programação só dedicada ao V900, que aliás está aqui neste pequeno livrinho. E esta programação é uma programação sobretudo dedicada ao novo circo e às artes de rua, que tem exatamente esse objetivo de, em vez de fazermos ou de nos mantermos numa programação passadista e de recuperação daquilo que foi, é
tentarmos, a partir deste ano, ser o ano zero dos próximos 900 anos e fazermos uma reflexão sobre aquilo que vão ser as novas artes, o que é que são os novos desafios, nomeadamente sobre a sustentabilidade, sobre a inclusão, a importância de nos aceitarmos todos exatamente da forma como somos e, portanto, tudo isso vai estar presente na Feira de São Mateus com este programa. E, para não nos enganarmos, até temos um vidente que nos vai ler o futuro e, portanto, está tudo articulado. Sabemos que em outubro vamos celebrar a ceia medieval, onde vamos homenagear o rei Dom Duarte. O que é que esta ceia medieval representa para estes 900 anos do Foral? E, por outro lado, qual é a identidade e importância do rei Dom Duarte para o nosso território? As celebrações do Foral destes 900 anos começaram com um desfile medieval gigantesco no centro, nas ruas do centro da cidade e vão terminar com a ceia medieval. E optámos por terminar no dia 31 de outubro, porque é a data de aniversário do rei Dom Duarte. E, portanto, o rei Dom Duarte é o único rei nascido em Viseu. Se excluirmos a possibilidade muito concreta de que o Dom Afonso Henriques tenha nascido também em Viseu, porque evidentemente, como diz isto, os filhos nascem onde as mães estão, não é? Naturalmente, e portanto, se a Rainha Dona Teresa andava por aqui, muito naturalmente o Dom Afonso Henriques teria nascido aqui também. Mas o Dom Duarte nós temos a certeza que nasceu em Viseu. E, por outro lado, o rei Dom Duarte é um rei extraordinário, porque é o nosso rei filósofo. E é um rei que tinha uma grande preocupação humanista, que tem uma série de obras escritas que até estamos em colaboração com a Junta de Freguesia de Viseu, estamos a publicar. E, nesse sentido, nós não podíamos querer um rei melhor, não é? Um rei que acha que a arma melhor é a educação, são os valores humanistas, é a escrita, é a leitura e, por isso, nós resolvemos terminar os 6 meses de comemorações, que começam em maio, que será mais ou menos a data de outorga do Foral, e terminam então em 31 de outubro, mas pelo caminho ainda vamos ter uma série de conferências dedicadas, que são conferências, eu diria, com grandes especialistas e grandes académicos, dedicados a este istmo temporal, ou seja, vamos ter uma conferência, já tivemos uma sobre a questão do poder autárquico e como é que os forais são uma espécie de precursores desta autonomia das autarquias, vamos ter uma conferência sobre armamento medieval, vamos ter uma conferência sobre alimentação medieval, portanto, tudo isto para completar estes grandes acontecimentos. Mas vamos ter outra coisa, vamos ter um ciclo de conferências com o título Foi com ela que tudo começou, e que são 3 conferências com os autores de livros sobre a Dona Teresa. E, portanto, vamos esmiuçar esta personalidade para percebermos também como é que somos todos herdeiros desta mulher e, evidentemente, também do Dom Duarte, que é, de facto, um homem extraordinário neste contexto e, sobretudo, no contexto em que viveu, ter a lucidez para perceber que a escrita, a educação são, de facto, as chaves. E estas celebrações dos 900 anos também pretendem valorizar a arte do saber fazer, os artesãos. E temos os estanhos de Bodiosa, uns estanhos já certificados e que vão homenagear a Dona Teresa com a elaboração de 2 peças. Na sua perspectiva, qual é este valor da certificação dos estanhos de Bodiosa? É fundamental, é importantíssimo, porque é o reconhecimento externo, através de quem sabe e de quem conhece as várias práticas e as várias realidades, em que nos dizem que estes estanhos estão a cumprir todos os requisitos e todas as boas práticas na sua feitura. E isto é muito importante. É muito importante porque estamos a preservar uma tradição. E estamos a preservar uma tradição da maneira certa. E, portanto, os estanhos são um exemplo disso
e que os estanhos, ou que haja peças em estanho que se associem a este evento, é a consequência natural disto. Nós não poderíamos deixar de fora nunca aquilo que são as tradições e a cultura popular, porque, mais uma vez, são essas que nos tornam quem somos. Aliás, no dia do município, no dia 21 de setembro, que vai começar as suas comemorações com um concerto incrível, que é o concerto comemorativo do V900, que vai ser no Ladro da Sé e que vai ter a Teresa Salgueiro, o Girassol Azul, e que estas duas, a Teresa e o Girassol, são os convidados de duas bandas extraordinárias, que são os Retimbrar e a Sopa de Pedra. Porquê? Porque são duas bandas que vão às raízes populares e as remisturam e as reatualizam, vamos dizer assim. Que é o que nós pretendemos também com estas peças de estanho e que é o que nós pretendemos também com um grande desfile, que era isso que eu ia dizer, etnográfico, histórico-etnográfico, no dia do município, para mostrarmos a todos que as nossas tradições, os nossos cantares, os nossos ranchos, têm tradições seculares que se mantêm ativas e, portanto, só temos que nos orgulhar. Não é orgulhar de uma maneira passadista, de antes é que era bom. Não, de antes também não era assim tão bom, havia coisas horríveis, havia muita fome, havia muita miséria, não é isso. Mas dizer assim, estamos aqui, viemos dali e vamos continuar a trabalhar esta herança de modo a que as artes e as culturas populares, nomeadamente os estanhos, o folclore, os cantares, tudo isso, continuem a transmitir aquilo que nós somos e a nossa alma como território. Doutora Leonor, e em termos conclusivos, se eu lhe pedisse para contar uma história desta celebração dos 900 anos e da Rainha de Portugal, da Dona Teresa, como é que a contaria? É complicado porque é uma história que tem muitas histórias, mas eu gostaria de manter a história, vamos dizer, desta maneira. Era uma vez uma miúda que nasceu e não tinha nenhuma condição para se tornar quem era. E ainda assim foi. Muito bem. Muito obrigada por esta partilha dos 900 anos do Foral e desta grande senhora que é a Dona Teresa, a Rainha de Portugal, e até muito breve. Muito obrigada, senhora. Obrigada. E concluímos assim com a história dos 900 anos do Foral, concedido pela Dona Teresa, considerada a Rainha de Portugal. Acompanhem a rubrica Tendências, onde comunicamos as histórias, o valor e a singularidade da nossa região centro. Um bem-aja a todos por acompanharem a rubrica Tendências, com o apoio da Feira de São Mateus e do Turismo Centro de Portugal. Um bem-aja a todos e fiquem bem.